Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo 2 Reis, capítulos 15 e 16 e Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 18. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao projeto Leitura da Bíblia. Capítulo 15. Azarias, rei de Judá. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto aos seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias reina 6 meses. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e o feriu diante do povo e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo: Teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum reina em Samaria 1 mês. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou o mês inteiro em Samaria, porque Menahem, filho de Gadi, subiu de Tirza e veio a Samaria e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífisa e todos os que nela havia, como também seus termos desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto. E os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Menahem reina sobre Israel. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias, se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Assíria, para cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel?
e Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Pecaías, rei de Israel. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele estavam 50 homens dos filhos dos gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon e Abel Bet-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou para a Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jotão, rei de Judá. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera Uzias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais, na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 16. Acás, rei de Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim.
E tomou a casa, a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou o povo para Quir, e matou a Rezim, o altar de Damasco. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou o sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele lugar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado de seu altar da banda do norte. E o rei Acás mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases e de cima delas tomou a pia e o mar tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado que edificaram na casa e a entrada de fora do rei retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acás e o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 18. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.